Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. E aqui é o seguinte, hein? O São Paulo Futebol Clube consegue uma vitória gigantesca no Campeonato Brasileiro, mostrando pro futebol brasileiro aí quem é que dá as cartas aqui. O tricolor paulista, ele consegue sim ficar bonito na fita, 3 pontos importantíssimos. E agora nós falaremos de tudo que está rolando lá no São Paulo. Todas as últimas notícias, é tudo que nós temos que saber aqui mesmo e agora. E eu vou falar também sobre o Pity Martinez. Lembra do Pity Martinez, lá do River Plate? Te traria uma atualização aqui muito importante e muito da hora também sobre o Pity Martinez e o caminho que vai tomar aqui a carreira dele, a trajetória dele de funcionar empregado em algum time por aí. Além disso, tem atualização importantíssima sobre o Oscar, sobre o Galopo, tem uma par de coisa aqui que eu separei. O Wendel, Lucas Moura, tudo o que você quer saber sobre o São Paulo Futebol Clube, que teve também a estreia do Tapia. E uma estreia bastante estranha, bastante... Vamos falar sobre isso aí. Mas ó, Hernan Crespo, hein? Toque me voe, toma aqui, nem me viu, já passei, pum, gol do Luciano, é isso mesmo? O Luciano que hoje é mais ou menos igual ao Van Persie? Você modesto aí com o Luciano, é mais ou menos igualzinho ao Van Persie, sim. O atacante Luciano que disse que é atacante, que quer jogar no ataque, e que o Crespo falou que ele é atacante, a coisa fica boa pro nosso lado. Chega nesse laicão então aí, ó, laicão pra dar aquela moralzona, laicão, e se inscreva aqui no canal também, né? Não, faça parte dessa família que só cresce, vem comigo. E ó, tô deixando também agora, porque essa semana aqui começa, hein, o link ali pra você virar membro do canal, porque terá conteúdo, começa amanhã, o conteúdo exclusivo para membros aqui do canal. Então eu faria uns vídeos bem diferentes desse aqui, uns vídeos em outro lugar, vídeos short, vai ter conteúdo exclusivo para membro. Então eu te convido a virar membro aqui do canal, tá no link na descrição, beleza? Então tamo junto, valeu. Olha só, deixa eu começar esse vídeo aqui falando sobre esse Wendel aí e também o Oscar. O Wendel, ele estreou no São Paulo. Ah, Juba, mas já tinha estreado. Não tinha não. Ele estreou agora. Ele falou que não está 100% ainda, mas a força de vontade dele é pra fazer o torcedor são paulino já ver o Wendel que a Europa viu. O Wendel de seleção brasileira. Vim pra ser um jogador de seleção brasileira aqui no São Paulo. Fiquei 11 anos fora, são as palavras do lateral esquerdo do tricolor. Então o cara ficou 11 anos fora, nada mais normal do que um período longo, né, de adaptação. É claro que o São Paulo, quando ele perde os laterais anteriores e ele tem o Wendel, que vem para ser o grande jogador da lateral esquerda do São Paulo, para nós fica a pressa, né? Fica aquele desespero, precisamos do Wendel imediatamente. E o cara realmente não teve como dar conta do recado. Ele não tinha a questão física, ele não tinha a questão de adaptação com o futebol brasileiro, entrosamento com os companheiros ali do tricolor paulista do São Paulo, então nós não vimos o Wendel, e ontem também não veríamos. Aí o Enzo Dias sente uma indisposição bem na entrada do jogo ali, no aquecimento, é afastado, já estava inclusive na escalação do São Paulo. O São Paulo, quando solta a escalação oficial, é com o Enzo Dias. Aí o Wendel aparece no gramado porque o Enzo não se sentiu bem. E o Wendel, assim, ele arrebentou, não é que ele foi foi melhor que o Enzo Dias, ou foi melhor que o próprio Wendel de outrora. Não. Ele foi um dos melhores jogadores em campo e deu assistência pro Luciano fazer um dos 2 gols que nos levou à vitória maravilhosa contra o rival Corinthians. Então a coisa ficou muito boa. O Wendel agora, ele não aceitando uma vala comum, não aceitando a preguiça, não aceitando ficar, tudo bem, tô aqui como se não tivesse. Ele não aceitou isso. Ele quer dar a volta por cima no time do São Paulo. Então a coisa fica boa pro nosso lado, sim. E agora nós temos um reforço de seleção brasileira de fato. É só ele manter esse ritmo aí. E aí vai ter um problema pro Hernan Crespo. Aí ia falar pulga atrás da orelha, né? Mas é um problema legal pro Crespo resolver, porque o Enzo Dias, ele foi um dos melhores do São Paulo contra Flamengo e contra a Red Bull. E agora você pegou o Corinthians, o Wendel foi um dos melhores do São Paulo, é o tricolor sem lateral direito ainda. Não vou ficar me alongando no Cédric Soares, tá? Muito ruim, o São Paulo precisa de um lateral. Vou falar inclusive sobre a compra de outro, não do Cédric. Gente boa, bonzinho, mas tá muito abaixo do esperado, né? O Wendel já dando a volta por cima, o Crespo vai ter que escolher um dos dois. O Wendel é muito mais rodado do que o Enzo Dias.
muito mais experiente e também um cara de mais nome, né, no futebol europeu. O Enzo Dias, ele era banco do River Plate. Ele está no São Paulo emprestado. Gosta do Enzo Dias. Acho que o São Paulo deveria comprar o cara. Só que assim, hoje o Wendel, se ele jogar a bolinha que ele jogou no último jogo agora, o São Paulo, o Crespo tem que colocar ele como titular e a coisa fica boa pro nosso lado. Nós vimos um Wendel que atacou, deu chapéu em marcador, conseguiu fazer jogada de diagonal, jogada de profundidade, jogada rápida e ainda chutou uma bola pro meio da área que o Luciano vem no carrinho, no efeito surpresa ali, e engana todo mundo e faz um gol bem legal também. Então foi muito bom, o Wendel tá muito de parabéns. O Luciano, a mesma coisa, né? O Luciano, assim, ele é o melhor jogador do São Paulo, foi o melhor quando o Carpini assumiu, lembra? Depois ele foi o melhor quando o Zubeldia assumiu, e aí sempre os técnicos colocam ele como meia. Aí fica muito mal, mas muito mal mesmo. Agora o Luciano com o Crespo jogando só no ataque, tá doido. O Luciano ali na frente parece o Van Persie. É, Van Persie. Eu ia falar Van Basten, mas vamos de Van Persie mesmo. Parece o Van Persie ali na frente. Está jogando muito futebol, mas muito mesmo. O cara faz 2 assistências contra o Red Bull, não jogou contra o Flamengo. Contra o Red Bull, 2 assistências, o São Paulo empata 2-2. E agora ele faz 2 gols e o São Paulo ganha de 2-0. Números extraordinários. Números que realmente nos levam para outro patamar. E o próprio Luciano está em outro patamar. Hoje, indiscutivelmente, o melhor jogador do time de São Paulo ali na frente e o cara mais importante do tricolor hoje. Não tem Lucas, né? Não tem Caleri. O Oscar acaba de se machucar, não dá para discutir hoje. A importância do Luciano pro São Paulo hoje é a mesma do Raí 92. É a mesma do Hernanes em 2017. É impressionante a importância que ele adquiriu. E para os próximos jogos, o homem-gol, a grande esperança de gol é o próprio Luciano. O técnico Hernan Crespo fez algumas mexidas no time do São Paulo e não tem entrado mais com 3 volantes. E nem tampouco com um volante camisa 5. Ele está entrando com Bobadilla e Marcos Antônio. E aí tá bacana pra caramba. Esses 2 caras aí estão jogando de maneira exemplar. E o que é mais top de você olhar pro Marcos Antônio e Bobadilla? É que eles são caras, acho que os 2 têm 24 anos cada um. Não são caras experientes, né? Eles vieram, você pensa o Marcos Antônio, ele não deu certo na Lazio. O São Paulo compra ele aqui, mas eu duvido que alguém lembre bem do Marcos Antônio aqui no Brasil. É pouco. Ele sai muito jovem e vem pro São Paulo. E o Bobadilla, ele é paraguaio. Então ele chega no São Paulo agora, ele vem também da fralda. Vem aqui pra começar a sua carreira no futebol. E os 2, eles pegam o São Paulo, que é um gigante dos maiores gigantes aí que tem por aí no mundo. Um time tricampeão do mundo. Um time que está estava em crise, um time que os seus próprios volantes, Luan, Pablo Maia, Alisson, não estão nada bem. Esses 2 começam a dar conta do recado numa troca de técnico que rolou em julho. Pensa nisso. Não é que o técnico Crespo começou o ano. Não. Começou em julho, quando o futebol estava já danificado. Nós estamos ali jogando para não cair no Brasileiro. E aí esses caras pegam a camisa, colocam, vão os 2 no meio campo e passam a ser, assim, peças fundamentais da engrenagem. O motor São Paulo, eles estão ali, sabe, batendo combustão ali, jogando em alta frequência, em altíssimo nível. Então, parabéns pro Crespo pela coragem de tirar Pablo Maia e Alisson, que não é fácil, nós sabemos, e parabéns pros 2 jogadores aí que estão jogando muito futebol. Tá bonito de ver. E aí o meio-campo seria uma cereja do bolo, você colocando o Oscar ali pra jogar e começar a se soltar também. Ora, se o Luciano melhorou sobremaneira depois que o Crespo chegou, se o Wendel vai melhorar demais, nós já estamos vendo aí um Marcos Antônio e um Bobadilla melhorando demais. Era o momento do Oscar. Até o André Silva tá melhorando. Você falou, o Oscar chegou a hora. Agora nós vamos ter aquele Oscar que veio pra ganhar títulos aqui e ponto final. Aí o Oscar toma aquele pênalti que o Daronco não marcou, pênalti no Oscar, e o Oscar se machucou. E agora, o que pega? O Oscar não é que ele se machucou normal. Juba, o Oscar machucou pra 1 mês ou 2. O próprio São Paulo divulgou a situação. O Oscar, ele tá com uma lesão que pode ficar 4 semanas a 8. 4 semanas é 1 mês, né? 8 semanas dá 2 meses. E aí, olhando pro São Paulo e olhando pro próprio Oscar, a idade dele, olhando pro quanto o cara, depois de se recuperar, demora pra jogar, é possível que 2 meses pra mais, não é verdade? Lá pra outubro é a previsão do Oscar agora.
Não acho que nada antes disso chegaria no São Paulo e daria super certo, não. Oscar, pra mim, o São Paulo perde agora até outubro. E não tem jeito. E aí o São Paulo, ele precisa de um meia. Assim como o São Paulo precisa de um lateral direito, ele precisa também de um meia. Eu não tô aqui todo dia. Gente, o São Paulo precisa de um meia para o lugar do Oscar. O Oscar não tem a menor condição de jogar 3 torneios simultaneamente. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ninguém aguenta. Por que o Oscar vai aguentar? O Ferreirinha não aguenta 3 torneios. O Lucas Moura, nenhum por enquanto. Mas quando voltar, não aguenta 3 torneios. O Luciano não aguenta 3 torneios. O Marcos Antônio, Bobadilha, pela idade, talvez esses aguentem os três, mas não, nem eles vão aguentar jogar o jogo a cada 3 dias. Então, se esses caras, nenhum aguentará 3 jogos seguidos, por que que o Oscar, aos 33 anos, aguentaria 3 competições simultâneas? Não aguenta. Aí o Crespo, ele teria, na ausência do Oscar, o Rodriguinho, que é uma baita de uma incógnita, uma baita de uma dúvida. Nós não sabemos o que esperar do Rodriguinho. E o resto do Rodriguinho é o Alisson, como entrou ontem de forma, assim, bastante duvidosa, né? Bastante precária. Gostando do Alisson ou não, respeitando muito o Alisson, que merece todo o nosso carinho. O Alisson é um cara gigante também no São Paulo, né? O Alisson, ele não foi bem na meia. Acho até que ele tá gordo. Acho até que ele está com os movimentos ali comprometidos. O movimento dele não parece natural. O Alisson, que eu conheço, que você também conhece, é um cara muito mais ágil, né? Ele é ágil, ele é arisco. Ele não tá conseguindo ter esse movimento tão rápido. Me pareceu isso, pelo menos. E o Alisson, de meia, eu lembro dele no Cruzeiro, no Grêmio. Lembro muito mais como um ponta-direita do que propriamente como meia. O Alisson criando o Alan Patrick, né? Igual faz o Alan Patrick, faz o Everton Ribeiro. Vai pensando o Alisson como esse cara pra criar jogada no meio campo, tira o Oscar, põe o Alisson e tá certinho. Tá igualzinho. Não tá. Lamento, não tá. Né? Aí você vai tirar o Oscar e coloca o Luciano na meia. Cara, colocar o Luciano na meia do São Paulo hoje deveria ser em estatuto, deveria proibir em estatuto. Deveria chegar aqui no São Paulo Futebol Clube, mudança de estatuto, mudança estatutária. Aqui no São Paulo Futebol Clube é proibido colocar o Luciano como meia. No ataque, coloca lá que é o nosso melhor atacante. Tá de boa, tá lindo. Colocar na meia tá proibido. É vetado, proibido, não pode, sob o técnico ser demitido na hora e a comissão técnica junto. Eu acho que é isso que devia fazer. Você colocar o Luciano na meia é ruim porque o Luciano não é um bom meia. E é péssimo porque o Luciano não estará no ataque. Então ele faz falta na frente, onde ele não estará, e ele não produz no meio campo, onde ele estará. E aí o São Paulo não compra meia. Ele não traz um meia pro lugar do Oscar. E isso tá errado. Pera aí. Só pra molhar as palavras. E isso tá muito errado. E aí o que tá acontecendo com esse lance da meia? Já que não pode, eu acho que não pode colocar o Luciano, e o próprio Crespo não deve estar muito na vontade de pôr o Luciano de meia, ele perde o Oscar agora. O Lucas Moura não voltou e o Lucas pode voltar junto com o Oscar, tá? Não tem previsão concreta pro Lucas Moura voltar. O São Paulo mesmo divulgou isso. Dito isso, o São Paulo precisa do meia. Além do lateral direito, que é urgente, eu não me conformo que nós temos só o Cedric, que nós precisamos de um lateral direito pra hoje. Não é pra amanhã, é hoje, domingo. Tinha que amanhecer, compramos 2 laterais direitos. O Cedric ficar no banco ou nem no banco. É isso que tem que acontecer. Já na meia, tem que ter um cara também. O Galopo, ele fez gol agora pelo River Plate. Até peguei o printzinho aqui. Posso até mostrar também. O Galopo tá aqui, ó. Printzinho aqui. Ex-São Paulo marca e River Plate amassa. Né? O Instituto pelo Argentino. E aí ele pegou. E ele fez o gol lá, o Galopo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Galopo está jogando, ele vai bater as metas pelo River Plate, e aí o River Plate será obrigado a comprar o Galopo do São Paulo. Na rodada do fim de semana, o Nestor fez um gol lá pelo Bahia. Então, assim, não é que eu quero o Galopo ou o Nestor de volta, não é isso não. Mas esses caras que poderiam um dia voltar para o São Paulo, o Nestor não se encontrou no Bahia, não cumpriu os jogos, não bateu a meta, o Bahia tá devolvendo. Isso poderia acontecer. E a mesma coisa o Galopo. O Galopo não encontrou no River Plate, não achou o futebol, não conseguiu jogar. Marcelo Galhardo não colocou o cara pra jogar. Beleza, o Galopo voltaria pro São Paulo. E aí você pensa, vou querer ficar com o Galopo? Vou querer ficar com o Nestor? Porque o Michel Araújo foi vendido mesmo, o Rato também. Vou querer aí esses caras ou não? Mas não vai ter volta.
tanto o Galopo quanto o Nestor já estão firmando nos times por aí. Então o São Paulo ele vai ter uma grana para receber do Nestor, salvo engano, o São Paulo recebeu 10 milhões, salvo engano, tá? Recebeu 10 milhões do Bahia pelo Nestor e vai receber mais 30, totalizando aqueles 40 que é o valor dele. E o Galopo, o River Plate vai ter que pagar os 23 milhões pro São Paulo. E aí você fala, Juba, mas e o Tapia? Não tem nada a ver com o valor do Galopo. Mas e o Enzo Dias? Não tem nada a ver também com o valor do Galopo. Não é o Tapia e nem o Enzo Dias. O Tapia tá emprestado, o São Paulo pode comprar. O Enzo Dias está emprestado, o São Paulo pode comprar. Não comprou ninguém ainda. O River Plate vai bater a meta lá, não vai ter jeito. Aí vai ter que comprar o cara, vai ser obrigado a comprar o cara. Esses 23 milhões, eu tava olhando lá no River Plate as informações sobre o Gonzalo Martínez. Sabe quem é o Gonzalo Martínez? É o Pity Martínez. Esse Pity Martínez aqui, ele me parece um cara muito bom. E ele... Qual que é a ideia? Ele tem 32 anos agora e ele tem o contrato com o River Plate agora até o dia 31/12/2025. Qual que é o impacto de você olhar para um cara igual o Pity Martínez? É um cara muito técnico. Eu fiz um levantamento mesmo antes de vir gravar esse vídeo aqui. Ele é um cara... Todo mundo conhece o Pity Martínez, mas eu fui olhar bem a fundo as características dele. É um cara muito técnico, com uma excepcional visão de jogo. Pode dar errado no River Plate hoje? Talvez. Dos últimos jogos aqui, do Pity Martínez, ele está jogando, tá? Ele jogou aí com o River Plate os últimos jogos, ele tem assistência, cadê aqui, ó? De 2 jogos possíveis agora, ele fez um jogo e deu uma assistência. Então, é o River Plate voltando pós-mundial, ele já fez um jogo e já deu uma assistência. O cara é jogador do River mesmo, não tá ali afastado igual tava o Tapia. Esse está jogando. Qual que é o lance legal aqui de trazer o Pity Martínez? 32 anos não é velho. Livre no mercado daqui 5 meses, né? Só que já pode assinar um pré-contrato. E como o São Paulo adquiriu uma relação muito forte com o River Plate, muito interessante, o São Paulo trouxe do River Plate agora o Tapia e trouxe também o Enzo Dias. O River Plate levou lá o nosso Galopo, que o Boca Juniors também queria. Tinham 3 times da Argentina querendo o Galopo. Um deles era o Boca, o outro também era o River. E aí o São Paulo manda pro River. E fez uma relação bem bacana, River Plate e São Paulo. Então, se hoje nós olharmos para esse Pity Martínez, ver que ele tá ficando sem contrato e que ele está jogando aos 32 anos, ele poderia ser esse meia excelente que o São Paulo tanto precisa. Basta o São Paulo saber negociar. E qual que é o nível da negociação? É mais ou menos o que foi com o Wendel. O Wendel, o São Paulo assinou um pré-contrato e forçou a barra pro Porto liberar, né? E o que você poderia fazer com o River Plate e Pity Martínez? Você assina um pré-contrato com o cara e fala, agora River Plate, agora eu quero o cara pra cá. Eu preciso do cara aqui. O lance negativo é que ele é argentino e o que o São Paulo tá estourando ali o limite de estrangeiro já. O São Paulo já tá estourando o limite de estrangeiro. Mas tem uns aí que não precisa ficar também, né? Então, assim, tá estourando o limite, mas nem todos que estão lá são tão importantes assim. Trazer um cara igual o Pity Martínez, eu acho que é fundamental. E vai saber também o dia de amanhã, né? O São Paulo vai renovar com o Alan Franco, não renovou ainda. O São Paulo tem aí o Enzo Dias, que não é nosso, pode devolver se o Wendel conseguir jogar bola. Um cara igual o Pity Martínez, com a ausência do Oscar e a ausência do Lucas Moura, ele é ou não é uma solução pro nosso problema? E ainda mais, se quiser discutir que o São Paulo não tem grana para comprar o Pity Martínez, nós podemos discutir tranquilamente que o São Paulo tem a grana do Juliano Galopo para receber. Então, o Juliano Galopo, o São Paulo consegue, com o Juliano Galopo, fazer uma negociação com o River Plate que pode nos render o Enzo Dias e o Pity Martínez também. Por que não? É claro que o São Paulo precisa da grana? Sim, mas o Pity Martínez, ele tá longe de ser esse cara caro, né? O valor dele de mercado no Transfer Market é de 1,5 milhão de euros, tá? Não é nada. E o contrato dele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. E o São Paulo tá aqui, olhando pra sua meia e torcendo agora pro Alisson ser novamente improvisado, que não é meia mais, o Rodriguinho, que é uma promessa de 5 anos que não virou ainda, ou então você colocar o Luciano pra meia, que é um jogador que na meia não rende nada e no ataque é formidável. Tem ou não tem que trazer um meia? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto? Então tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!